Glória a Deus, louvado seja o nosso eterno Rei. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Já quero convidar as nossas amadas crianças a saírem para as salinhas, não esquecendo que no próximo sábado nós estaremos realizando aqui o nosso anual Dia das Crianças. Será próximo sábado, dia 19, a partir das 15 horas, tá bom? A partir das 3 horas da tarde, até por volta das 17 horas e 30 minutos. Então esteja orando por isso. Venha, traga as crianças próximas à sua casa, da sua família, para que elas não apenas brinquem, mas principalmente recebam a palavra do Senhor. E agora, José, a festa acabou. É com essas palavras que Carlos Drummond de Andrade inicia o seu famoso poema intitulado José. Esse é um poema muito conhecido aqui no Brasil, inclusive ele virou sinônimo de uma situação que não tem mais jeito, uma situação que não tem mais saída. Costuma se perguntar, e agora, José? Não se tem mais nada a ser feito. Creio que alguns de vocês já ouviram esse poema, mas para aqueles que ainda não, as primeiras estrofes dizem o seguinte, escute bem. E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode, a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José, sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Nesse conhecido poema brasileiro, o autor retrata uma pessoa que é atingida pelas mudanças da vida. Uma pessoa que é atingida pelas mudanças naturais, pelas mudanças esperadas que a vida traz. Mudanças essas que muitas vezes acabam com determinadas coisas. Acabam com determinadas coisas, muitas vezes, inclusive, obrigado, Paulinho, tidas como boas. Por exemplo, as festas. Logo no início ele diz, a festa acabou. E agora, José, que a festa acabou, que as festas foram embora. E nós sabemos que assim são, muitas vezes, as comemorações da vida. As comemorações desta terra, elas são passageiras, elas acabam. E o que é que vem depois dessas festas? Muitas vezes vem sentimentos de tristeza, de angústia, de solidão e até de arrependimento. É o que vem pós festa do mundo, festa sem Deus. Todas elas acabam, todas elas findam. E depois vem a angústia retratada, por exemplo, nesse poema. Mas, irmãos, amigos, será que tem que ser sempre assim? Será que todo festejo, será que toda comemoração, ela tem que ser seguida por tais sentimentos? Por sentimentos de dor, de tristeza, de raiva, de arrependimento? Ou será que existe um tipo de festa que é diferente desta festa? Desta festa que traz todo tipo de coisas ruins.
Hoje eu quero meditar com vocês sobre algumas dessas questões, abrindo a palavra do nosso Deus no livro de Daniel, capítulo de número 5. Como eu disse, o nosso propósito nessa série que estamos tendo em outubro é chegarmos até o capítulo 6, o que faremos, se Deus quiser, no próximo domingo. Mas hoje nós iremos meditar no capítulo anterior, que é o capítulo de número 5. E a primeira informação que é importante entendermos em relação a esse capítulo é que aqui em Daniel 5 o autor dá uma espécie de salto no tempo. Ele pula um pouco no tempo, ele passa por cima de um período da vida de Daniel, de um período do cativeiro que o povo passou na Babilônia. Isso porque nos capítulos 1 a 4, o livro de Daniel vinha retratando o mais famoso dos reis da Babilônia, o rei Nabucodonosor. Foi esse rei que trouxe o povo de Israel cativo de Israel para a Babilônia. E é sobre esse rei que falam os capítulos 1, 2, 3 e 4. Nós conhecemos muito bem a vida de Nabucodonosor, inclusive o capítulo 4 termina com esse rei se humilhando diante do Senhor, reconhecendo a soberania do Senhor na sua vida. Porém, aqui no capítulo 5, o autor faz um salto histórico. Ele pula do rei mais famoso da Babilônia, que reinou até 562 a.C., ele pula de Nabucodonosor para o último rei que houve na Babilônia, o rei Belsazar. Na verdade, Belsazar não era o rei de fato, ele não era o rei de direito. O rei realmente era o pai dele, um homem chamado Nabonido. Porém, Nabonido, ele viaja para a Arábia Saudita e ele passa 10 anos lá. Então, lá ele coloca o seu filho, Belsazar, que é o personagem aqui de Daniel 5, ele coloca o seu filho como corregente. Ele passa a reinar com o seu filho. E o que é interessante, igreja, é que até alguns anos atrás, duvidava-se muito da veracidade da palavra de Deus por causa de Belsazar. Por quê? Porque não se havia nenhuma prova histórica de que tivesse havido um rei na Babilônia chamado de Belsazar. Até que em 1854, cilindros de argila foram encontrados. E nesses cilindros de argila encontrou-se inscrições com o nome Belsazar, o nome do rei falado por Daniel. E aí aquelas bocas de matraca que duvidavam da palavra de Deus, tiveram que mais uma vez ser fechadas. As bocas dos incrédulos tiveram que ser fechadas, porque mais uma vez se provou que a palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus diz a verdade e nós podemos confiar nela. É sobre esse Belsazar, então, filho de Nabonido, aí sucessor de Nabucodonosor, 20 anos depois de Nabucodonosor, que Daniel 5 vai falar. Na verdade, esse capítulo vai falar sobre uma festa que Belsazar organiza, um grande festejo. Mas antes de aprendermos o que nós podemos sobre esse grande festejo que esse rei organiza, e algumas lições que nós podemos aprender com ele, eu quero convidar você a mais uma vez nós nos curvarmos diante do Senhor e orarmos, pedindo que Ele nos dê iluminação sobre todas as coisas. Fique de pé no seu lugar, se você puder, para nós orarmos mais uma vez ao nosso Deus. Querido Deus e amado Pai, graças eu te dou, Senhor, por mais esta rica oportunidade que estamos tendo de estarmos aqui, Senhor. Quantas vezes em cultos como este, nós ouvimos dizer que esta pode ser a nossa última oportunidade.
Quantas vezes nós ouvimos dizer, Senhor, que essa pode ser a nossa última chance. E muitas vezes nós achamos que isso é apenas conversa, isso é apenas uma maneira de nos fazer ficar com medo. Mas quem de nós, Pai, pode dizer se nós passaremos desta noite? Esse capítulo vai mostrar, Pai, que o que é dito em alguns cultos é algo verdadeiro, é algo real e é algo que realmente pode acontecer. Por isso nós somos privilegiados, Senhor, nós nos sentimos privilegiados em estarmos aqui, neste ambiente, neste local, onde a Tua palavra é aberta, é lida, é pregada, é ensinada, é aplicada, é acreditada. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui, Senhor, porque se esta for a última noite de alguém que está aqui, Senhor, este alguém poderá partir em paz com o Senhor, poderá partir com seus pecados perdoados, Pai. Senhor, não como algumas pessoas que nesta noite mesmo estão partindo, mas estão partindo despreparadas, estão partindo, Senhor, não em paz contigo, não com seus pecados perdoados, Senhor, mas ainda estão partindo longe de Ti. Tem misericórdia de nós, fala aos nossos corações, é o que eu peço e já agradeço, em nome de Jesus Cristo, amém, amém e amém. Glória a Deus. Eu vos convido a todos fazermos a leitura dos versos iniciais, primeiros 9 versículos, aqui deste capítulo tão maravilhoso, que é Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5, versos de 1 a 9, diz assim a palavra do nosso Deus. O rei Belsazzar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazzar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata, que Nabucodonosor, seu pai, várias vezes vai falar de Nabucodonosor como pai de Belsazzar, mas não é um pai biológico, é um pai ancestral. O pai de Belsazzar era Nabonido, o rei. Então o verso diz que enquanto Belsazzar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, seu ancestral, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que nele bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém. E olha que sacrilégio. E beberam neles o rei e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Imagine a cena. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta, o rei gritou, que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isto se perturbou muito o rei Belsazzar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. Irmãos, esses versos iniciais contam que Belsazzar, esse co-regente com seu pai, ele organiza um grande banquete para 1000 dos seus grandes. Porém, você tem uma ideia de quão gigantesco era o reino babilônico. Ele oferece um banquete não para todos os grandes do reino, mas apenas para 1000. E diz a palavra de Deus que ele bebe
na presença dos 1000. E isso é estranho, isso não era comum. Porque o normal era o rei babilônico estar em uma festa, mas em um local separado. Ele não ficava junto dos convidados. O que parece que esse rei está querendo se exibir. Ele está querendo se exibir na frente dos seus convidados. Afinal de contas, ele não é o rei, ele está querendo mostrar alguma coisa. Ele é apenas o corregente. Ele quer, talvez, se exibir para aqueles a quem ele convidou. Aí eu pergunto para vocês: alguém que organiza uma festa desse tamanho, imagina que a sua festa vai acabar mal? Alguém que tem uma comemoração como essa, chega a pensar que essa vai ser a última comemoração da sua vida? Alguém sai em um passeio, alguém vai para um momento de lazer e pensa: eu vou, mas vai ser o último momento de lazer da minha vida. Vai ser a última festa que eu vou organizar, ou da qual eu vou participar. Alguém participa de um momento alegre, achando que não vai dar certo, achando que vai ser o seu último? Alguém faz isso? Normalmente não. Só que presta atenção até o final desse texto, porque ele vai mostrar o que acontece no final da festa desse rei. Porque o problema não é como as festas sem Deus começam. O problema não é como as festas nas quais Deus não está presente iniciam. O problema é como elas continuam. O problema é o que começa a acontecer depois que as festas iniciam. As pessoas se empolgam. As pessoas se empolgam em seus erros. As pessoas ficam mais ousadas. E os pecados, eles vão se tornando cada vez mais graves. Então, talvez um pouco já tomado do vinho, já tendo apreciado um pouco de vinho, o rei toma uma decisão corajosa, para não dizer estúpida. Ele manda trazer os utensílios que Nabucodonosor, seu ancestral, havia trazido de Jerusalém aproximadamente 70 anos antes. Utensílios do templo, utensílios sagrados, utensílios tirados da casa de Deus. Quando Nabucodonosor traz o povo de Jerusalém, lá no capítulo 1, verso 2 de Daniel, diz que ele traz também utensílios do templo e coloca esses utensílios na casa do seu próprio Deus, mas ele não mexe nos utensílios. A palavra de Deus vai dizer que havia 5.400 desses utensílios valiosos, sagrados. Porém, Belsazar manda trazer. E sabe o que ele faz? O nosso texto diz que ele usa esses utensílios como taça. E ele dá para os seus convidados beberem vinho nos utensílios da casa de Deus. Utensílios sagrados para Deus. Utensílios sagrados para o povo de Deus, mas ele não se importa com isso. Ele está zombando do Senhor. Ele está zombando da palavra de Deus. E como se não bastasse, ele faz isso, ele bebe nos utensílios da casa de Deus, utensílios sagrados, enquanto eles adoram, o texto diz, os seus deuses. E que deuses eram esses? Eram deuses de ouro, deuses de prata, deuses de pedra, de madeira. Aí eu pergunto, esses deuses viam alguma coisa? Eles ouviam? Eles sabiam de alguma coisa? A palavra vai dizer que não. Então eles zombavam do Deus vivo, adorando os seus deuses mortos. E o que é que a palavra de Deus diz sobre quem zomba dele? O que é que a palavra de Deus vai dizer sobre quem zomba de Deus? Lá em Gálatas, capítulo 6, Paulo diz: de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem plantar, isso mesmo ele há de colher, isso mesmo ele há de ceifar. É por isso que naquele mesmo instante,
aparecem dedos. A palavra vai dizer que eram dedos de homem, na sua forma. Mas nós sabemos que não era um homem escrevendo ali. A forma era de homem, mas não era um homem. E todos veem dedos semelhantes aos dedos de homem escrevendo algo. O texto diz, na caiadura da parede, uma parede branca. Deus escolheu o local certo. Em frente ao candeeiro, ou seja, era um lugar bem iluminado. E todos ali podiam ver, inclusive o rei. Imagina agora, se aparecesse aqui, na parede da igreja, dedos escrevendo algo. Escrevendo algo. A palavra de Deus diz que o semblante do rei muda. Talvez o semblante, o rosto dele estava um pouco avermelhado pelo vinho, mas de repente fica branco, fica pálido. O medo agora toma o lugar da alegria. Ele fica com pavor, o rei fica apavorado. A palavra de Deus diz que as juntas dos seus lombos se afrouxam e o joelho bate um no outro. Alguns estudiosos acreditam que o que o autor sagrado está querendo dizer é que as funções biológicas do rei não funcionaram mais. E talvez uma mancha úmida se formou na parte de trás da cadeira de Belsazar. Se é que vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Quando a gente fica muito nervoso, com muito medo, se nós não tivermos cuidado, somos capazes até de sujar a própria roupa. Então, parece que é isso que o autor está dizendo. Quando diz que as juntas dos seus lombos se afrouxaram, então ele perdeu toda e qualquer função biológica. O seu intestino não suportou e o rei sujou as próprias calças. Não que fossem calças, mas sujou as próprias roupas. Então, com certeza, o rei ficou com muito medo. Só que ele ia ficar ainda mais. Ele ia ficar ainda mais, eu não sei se isso já aconteceu com alguém, mas ele grita, ele está apavorado, ele está desesperado. Ele grita então para que sejam trazidos à sua presença os homens mais sábios do seu reino. E ele faz uma promessa: quem conseguir ler o que esses dedos escreveram e interpretar para mim, será vestido de púrpura, vai usar uma cadeia de ouro no pescoço e vai tomar o terceiro lugar no meu reino. Sendo que ele e o pai dele eram o primeiro e o segundo, o terceiro só perderia autoridade para a família real. Tão desesperado o rei estava que ele dá um lugar de destaque para quem conseguir decifrar o que foi escrito na parede de forma sobrenatural. Ele está com muito medo, ele está talvez com medo de morrer. Só que pela terceira vez, olha como o livro de Daniel é irônico. Pela terceira vez, os sábios da Babilônia não conseguem ajudar o seu rei. Eles são trazidos e eles não conseguem sequer ler o que está escrito, que dirá interpretar. Isso faz com que o rei fique com mais medo ainda. Ele fica ainda mais apavorado. Mas nesse instante, alguém que não estava participando da festa, talvez nem convidada foi, aparece e traz boas notícias. Essa pessoa é a rainha mãe, talvez a mãe de Belsazar, esposa do seu pai que estava viajando. Ela chega, ela saúda o rei de forma irônica, dizendo: ó rei, vive eternamente. E nós sabemos que isso está longe de acontecer. Ó rei, vive eternamente, você não precisa ficar preocupado. E ela diz por quê? Existe alguém no reino que possui o espírito dos deuses. Existe uma pessoa no teu reino que tem o espírito dos deuses dentro dele. Nabucodonosor, o teu pai, o teu ancestral, inclusive, no tempo dele, viu-se que nesse homem havia sabedoria, inteligência, havia luz. Viu-se que esse homem era diferente. Teu pai o colocou, inclusive, como chefe de todos os sábios da Babilônia. O nome dele é Daniel. Chame Daniel e ele vai resolver o seu problema. Chame esse homem, Daniel, porque
ele sabe resolver enigmas, ele sabe resolver questões difíceis. Irmãos, quando eu li esse texto, eu me perguntei, será que o crente, ele precisa abrir a sua própria boca para louvar a si mesmo? Será que o crente é alguém que precisa abrir a sua boca, levantar a sua voz, para louvar a si mesmo, para se gloriar? A palavra de Deus vai dizer, seja a boca de outro que te louve, não a tua própria. O crente não precisa abrir a boca para elogiar a si mesmo, porque Deus vai levantar alguém para fazer isso. Nem que seja uma pessoa descrente, nem que seja uma pessoa pagã, Deus vai usar para elogiar aquilo de correto que você tem feito. Daniel deveria estar, talvez aí, perto dos seus 80 anos nessa época. É provável que os outros reis, depois de Nabucodonosor, tenham colocado Daniel de escanteio, tenham tirado Daniel do palácio. É como se ele estivesse esquecido pelas pessoas da terra. Mas como disse o nosso irmão Cícero ontem, no culto de homens, quando nós servimos a Deus de verdade, mais cedo ou mais tarde, a recompensa de Deus virá. Mais cedo ou mais tarde, Deus vai recompensar os seus servos. E olha quem é que Deus levanta aqui para falar bem de Daniel. Deus levanta uma mulher pagã, a rainha mãe. Ela diz, tem um no teu reino, que tem o espírito dos deuses dentro dele. Ele tem sabedoria, ele tem luz. Eu lembro que no tempo do teu ancestral, no tempo de Nabucodonosor, era ele que resolvia os problemas. Os homens podem esquecer, mas Deus dá um jeito de lembrar. Através de Deus, nós seremos recompensados. E esse é um dos motivos porque vale a pena servir a Deus. Vale a pena servir a Deus porque mais cedo ou mais tarde a recompensa que a gente não merece, ela vai vir. Não é porque a gente merece não, é porque Deus é fiel. O homem pode esquecer, o homem pode desprezar, mas Deus não esquece e Deus recompensa. Olha a recompensa de Daniel sendo dada aqui. Olha o elogio que ele recebe por ter sido fiel, por ter servido ao seu Deus. Porém, esse não é o único motivo porque eu creio que vale a pena servir a esse Deus. Sabe qual é outro? Também vale a pena servir a esse Deus porque Ele não precisa da gente. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você. Ou será que precisa, igreja? Deus precisa de nós? Será que o mesmo dedo que escreveu aquelas letras na parede também não poderia ter colocado a interpretação? Deus não era capaz de ter colocado as palavras e também o significado das palavras? Sim, Ele é. E por que Ele não fez isso? A resposta é simples. É porque Ele queria dar oportunidade para Daniel servi-lo mais uma vez. Não é porque Deus precisava de Daniel, é porque Deus quer dar ao seu servo a oportunidade de servir a Ele. Sempre que uma oportunidade é dada a mim e a você, não pense jamais que é porque Deus está mendigando o meu serviço ou o teu serviço. Sempre que uma oportunidade de servir é dada a mim e a você, não é porque Deus precisa, é porque Ele quer nos usar para a sua honra e para a sua glória. Esse é o motivo porque vale a pena servir a esse Deus. É porque Ele não nos usa por necessidade, Ele nos usa por amor. Não é porque Ele precisa de nós, é porque nós precisamos dEle. E Ele nos dá a oportunidade de fazer alguma coisa boa nesta vida por amor a Ele. Então chama Daniel, chama esse dos cativos de Judá, e você vai ver o que vai acontecer. O rei escuta aquilo, e de repente Daniel é trazido à presença de Belsassar.
Só que infelizmente Daniel não é bem tratado. Não é bem tratado pelo rei. Porque ao invés do rei perguntar: você é aquele Daniel em quem Nabucodonosor confiou? Você é aquele Daniel em quem o meu pai confiou? O rei pergunta: você é aquele Daniel que o meu pai trouxe cativo, preso de Judá? A intenção do rei é humilhar Daniel, é mostrar quem ele é perante os homens. Você é um escravo. E ele ainda coloca dúvida. Eu trouxe os meus sábios aqui à minha presença e nenhum deles conseguiu ler e interpretar essa escritura. Mas eu ouvi dizer, Daniel, que você consegue. Ele coloca dúvida. Ele coloca dúvida na capacidade do servo de Deus agir. Aqui nós vemos então em Belsazar, um homem ímpio, um homem sem Deus, um homem que sequer trata bem aqueles de quem ele precisa. Cuidado para não estar fazendo isso. Cuidado para não estar tratando mal, inclusive aqueles que te servem, aqueles que te ajudam, aqueles que oram por você, aqueles de quem você precisa. Porque o rei precisava de Daniel, mas está humilhando Daniel. E coloca dúvidas sobre a capacidade dele. Belsazar é um homem que zomba de Deus e dos servos de Deus. Mas a pergunta é: até quando? Até quando aqueles que zombam de Deus e dos seus servos irão continuar? Vai ter uma hora que isso vai acabar. Porém, Belsazar sabe fazer algo muito bem. Ele sabe fazer promessas. E ele repete para Daniel a promessa que ele fez para os seus sábios. Se você conseguir interpretar esse mistério, Daniel, você será vestido de púrpura. Vou colocar uma cadeia de ouro no seu pescoço e você vai ser o terceiro no reino. Qual é a intenção do rei aqui? A intenção do rei é dizer: sou eu que pago aqui. Sou eu que recompenso nesta terra, Daniel. Sou eu que dou às pessoas o que elas precisam. Você precisa de mim, Daniel, e eu estou disposto a pagar. É como se ele dissesse: eu sou o dono da festa, sou eu que distribuo todas as coisas aqui. Faça o que eu quero e você vai se dar bem. Então percebam que o mal, ele não tem apenas uma forma de querer nos vencer. Porque nos capítulos anteriores, o mal investiu na vida dos servos de Deus através do medo. Medo da fornalha: se você não adorar, você será lançado na fornalha. Muitas vezes o mal vai querer nos intimidar através do medo da morte. Porém, perceba que outras vezes o mal vai querer nos vencer através do desejo de coisas materiais, através do desejo de coisas terrenas. Nem sempre o mal vai aparecer querendo fazer medo para mim e para você. Não, Às vezes o mal vai aparecer com tentações, com convites. Faça isso e eu vou te recompensar. Eu vou te dar grandes coisas nessa terra. Porém o rei se dá mal, porque a primeira coisa que Daniel faz é dispensar as recompensas do rei. Fica com os teus presentes, dá as tuas recompensas para outro. Primeira coisa que Daniel faz é dizer não para as recompensas do rei. Não que receber algumas recompensas terrenas seja errado. Só que o servo de Deus, ele não vive à base de recompensa deste mundo. O combustível de um servo de Deus não é o que as coisas terrenas podem nos trazer. Ainda que nós precisemos de algumas coisas desta terra, nós não vivemos em função delas. Nós não dependemos do que o homem nos dá, nós dependemos do que Deus providencia para nós.
Então Daniel diz: eu não preciso da sua recompensa, mas mesmo assim eu vou interpretar a Escritura. E aí Daniel agora, o Daniel que não se vende, o Daniel que não diz o que os outros querem ouvir, a troco do que os outros podem dar para ele, como muitos estão fazendo nos dias de hoje, estão sendo pagos para dizer o que as pessoas da terra querem ouvir. Daniel diz: eu não quero, eu não aceito, mas eu vou dizer o que Deus mandar eu dizer. Ele começa então, relembrando o que aconteceu com Nabucodonosor. Deus deu ao teu pai um grande poder sobre a terra, uma grande majestade, uma grande glória. O que ele queria fazer, ele fazia, ele matava, ele dava vida. Mas quando o teu pai, o teu ancestral Nabucodonosor se orgulhou, Deus teve que humilhá-lo. Ele pensou como animal, ele viveu como animal, ele comeu como animal. E nós sabemos que foi exatamente isso que aconteceu no capítulo 4. E Daniel diz que isso aconteceu até que ele conheceu que Deus domina sobre o reino dos homens e o dá a quem ele quer. Teu pai entendeu isso. E aí ele se volta para Belsazar. Porém, você sabia de tudo isso, Belsazar. Mas mesmo assim, você não se humilhou perante o Senhor teu Deus. Percebam que conhecimento não salva. Apenas saber o que Deus fez, o que Deus faz, não vai nos levar para o céu. Porque o rei sabia o que tinha acontecido com Nabucodonosor. Talvez ele era um adolescente, quando ele viu tudo aquilo que foi descrito nos capítulos 1 a 3, 1 a 4 de Daniel. Ele foi crescendo e vendo os milagres de Deus. Ele foi vendo a transformação das pessoas. Apenas saber do que acontece não nos salva, se nós não permitirmos que aquilo transforme a nossa vida, que nós nos humilhemos perante o Senhor. Você não se humilhou, que nem o seu antepassado se humilhou. Pelo contrário, ele diz, você fez foi se levantar contra Deus. E sabe como foi que você fez isso? Você usou os utensílios da casa de Deus e você bebeu neles com os seus convidados. E como se não bastasse, vocês adoraram os deuses que nada sabem, nada ouvem e nada veem. Mas o Deus verdadeiro, em cuja mão está a tua vida, você não deu glória, você não glorificou. Eita, Daniel, que profeta, que verdades ele diz diante do rei. E é triste como esse rei Belsazar é a cara cuspida e escarrada de tantas pessoas nos dias de hoje. Quantas pessoas nos dias de hoje presenciam Deus agindo em um parente seu, em um amigo, em alguém próximo. Presenciam uma transformação, uma mudança de vida. Vêm milagres, misericórdias, chances, mais chances que Deus dá a alguém que está perto de você. Mas ao invés de tomarem aquilo como lição e dizerem, Deus, eu também quero, muitas pessoas acabam continuando em seus próprios erros, em seus próprios pecados. Acabam persistindo em sua vida errada. Foi exatamente isso que Daniel disse para o rei. Você sabia de tudo isso, mas você não se humilhou. Pelo contrário, você se levantou contra Deus. E aí Daniel diz, foi por isso que da parte dele foi enviada essa escritura na parede. Escritura essa que é composta por 4 palavras. E as 4 palavras são Mene, Mene, Tekel e Parsim. Mene, Mene significam contado, contado. Porque contado
Deus contou o teu reino e deu fim a ele. Algumas pessoas pensam que Deus é obrigado a continuar tendo misericórdia o tempo todo. Mas tem uma hora que Ele não vai ter mais misericórdia. Deus contou o teu reino e deu cabo dele. Tekel significa pesado, porque pesado foste na balança e achado em falta. E parsim significa dividido, porque dividido foi o teu reino, e dado aos medos e aos persas. Sabe quando a festa sem Deus está muito boa, obrigado? As coisas estão indo de forma muito alegre, até que alguém chega e traz a conta, e aquela alegria toda se transforma em tristeza. Uma vida sem Deus é uma vida de pecados prazerosos. Uma vida sem Deus pode ser uma vida de alegrias. Só que tem um dia, tem uma hora que a conta chega. Tem uma hora que Deus traz a conta e Ele diz: olha, eu contei, eu pesei, eu dividi, e o resultado será este: acabou. Você ultrapassou a linha, daqui você não passa, eu não terei mais paciência, eu não terei mais misericórdia. Acabou. Findaram as chances. Agora é a hora de chorar. O rei escuta essa interpretação e ele entende. Mas mesmo assim ele cumpre o que ele promete, ele recompensa Daniel. Versículo 29 diz que acontece exatamente aquilo que ele prometeu que aconteceria. Daniel é recompensado. E o que Deus prometeu ao rei através de Daniel também se cumpre, porque Deus é fiel. Versículo 30 diz que naquela mesma noite, versos 30 e 31, naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Historiadores conhecidos, famosos, como Xenofontes e Heródoto, dizem que na noite de 12 de outubro de 539 a.C., o rei Dario, juntamente com o seu exército, desviou o curso do rio Eufrates, e ele entrou na cidade da Babilônia pelos canais a pé enxuto. E quando ele entrou na cidade, ele matou o rei Belsazar. Quase que foi hoje, né? Hoje é 13 de outubro, e isso aconteceu em 12 de outubro de 539 antes de Cristo. Então sabe o que foi que aconteceu aqui? Um rei organiza uma festa, sem saber que ela seria a última. A festa começa, a festa continua, a festa é interrompida, a festa acaba, e o rei morre. Aquela foi a última festividade de Belsazar. Dario o Medo toma o reino, se apodera do reino e passa a reinar. E como há pessoas com as quais exatamente isso acontece. Quantas pessoas que vão morrer esta noite não sabem que vão morrer, mas estão festejando, estão bebendo, estão viajando, estão pecando, estão usando drogas, estão perdendo a última oportunidade de arrependimento que possuem. Nós não podemos brincar com o pecado. Nós não podemos deixar para depois as oportunidades de arrependimento que Deus nos dá, porque nós não sabemos quando será a última. Naquela mesma noite
foi morto Belsazar. Ele ouviu um servo de Deus, ele poderia ter se arrependido, mas ele deixou para depois. E quantas pessoas hoje estão correndo esse mesmo risco? Ouvem a palavra de Deus, zombam da palavra de Deus, brincam com a palavra de Deus, endurecem o seu coração, até que a linha invisível seja ultrapassada e Deus diga: eu contei, eu pesei, eu dividi e eu acabei. Esse é o Deus verdadeiro, esse é o Deus da Bíblia. E assim termina o nosso capítulo, Daniel, capítulo 5. Eu li apenas alguns versículos, por questão do tempo, mas aconselho você a reler em casa. São apenas 31 versículos, medite nele com mais calma. E a pergunta que nos resta agora é: o que nós podemos aprender com um capítulo como esse? O que nós podemos aprender com uma história como essa, de um rei que começa festejando, alegre, e termina o capítulo sem vida, morto? Eu creio que das muitas lições que nós podemos tirar daqui, uma delas é que as vidas e as festas contrárias a Deus sempre acabam, e acabam mal. As vidas e as festas sem Deus, como muitas que existem, que são feitas diariamente, que são vividas diariamente, as vidas e as festas contrárias a Deus, elas sempre vão acabar. E elas sempre vão acabar mal. Elas são atraentes. Uma vida sem Deus é atraente. Uma festa sem Deus é atraente. Há bebida nelas. Há pecado, há mulheres, há homens disponíveis, sim. Elas são atraentes, elas são tentadoras, mas elas sempre vão acabar. E não se sabe como elas vão acabar, mas sempre será de forma ruim, trazendo tristeza, trazendo angústia, trazendo perdição. E eu creio que nesses dias nós estamos vendo um exemplo muito claro disso, que é o do rapper americano P. Diddy. Creio que vocês já devem ter ouvido falar ou lido algo sobre isso. Segundo a polícia americana, há muitos anos um rapper muito conhecido, muito famoso e muito influente nos Estados Unidos vem realizando festas. Só que essas festas não são festas com Deus, não são festas para Deus, e sim contrárias a Deus. Segundo a polícia, nessas festas desse rapper, vários crimes foram cometidos, como o uso de drogas e práticas sexuais forçadas e humilhantes. Tudo a troco de um papel, um espaço na mídia, um nome nas redes sociais. Tudo isso debaixo do nariz de pessoas famosas, que estão em filmes que nós assistimos, em músicas que nós ouvimos. Pessoas que sabiam e que participavam. Festas do mundo, festas contrárias a Deus. Até que em 16 de setembro, mês passado, esse rapper foi preso. As festas acabaram. E como foi que elas acabaram? Como é que as festas do mundo acabam? Com muita alegria. Elas acabam mal. Mas sabe o que é pior, igreja? Quer que eu diga o que é pior?
O pior não é a existência dessas festas. O pior é pessoas que nem eu e você ficarmos tristes porque não participamos delas. O pior é pessoas que conhecem a Deus de verdade ficarem tristes porque não são convidados para as festas do mundo. Ou até são convidados, mas ficam tristes porque não podem ir. Porque senão alguém vai ver. Senão a minha consciência vai pesar. Ah, como eu queria estar lá. Ah, como eu queria participar. Ah, como vai ser legal. Nós gostaríamos de participar de tais festas. Festas de finais de ano. Shows. Aniversários. Ah, vai ter isso, vai ter aquilo, mas eu queria estar lá. É como se nós estivéssemos perdendo algo a não estar nessas festas. Estou perdendo tempo. Eu deveria estar uma hora dessa em um baile. Eu deveria estar dançando, eu deveria estar agora me embriagando, eu deveria estar agora namorando, eu deveria estar agora fazendo o que a carne quer. Ah, eu estou perdendo tempo aqui. Quantos crentes não estão na igreja com desejo de estarem lá fora? Ou quantas pessoas ouvem a palavra de Deus e não se entregam, porque não querem deixar de ir para esses lugares. Mas sabe quais são as festas das quais nós deveríamos querer participar sempre? Existe um tipo de festa da qual nós deveríamos querer participar. Lembra que no início eu perguntei se todo festejo precisa acabar com o sentimento de vazio? Existe uma festa que não acaba assim. São as festas do Senhor. São as festas do nosso Deus. São as festas que Deus organiza e nos chama para participar. Essas festas, elas não acabam. Elas só começam. Elas começam na terra e elas continuarão pela eternidade inteira. E elas vão continuar, sabe como? Com sentimento de alegria verdadeira nos nossos corações. Ei, Deus sabe fazer festa. E sabe qual é a ótima notícia? É que Ele não convida só 1000 para as festas que Ele organiza, não. O sangue que Jesus Cristo derramou na cruz tem poder para pagar a entrada de todo aquele que quiser servir a Ele como seu Senhor e como seu Salvador. Ele diz: vinde a mim, não 1000, vinde a mim alguns. Ele diz: vinde a mim todos, que estáis cansados e sobrecarregados das coisas desta vida, das festas desta vida, dos prazeres desta vida, dos pecados desta vida. Vinde a mim e eu vos aliviarei. As festas de Deus que não acabam, mas continuam bem, elas são para todo aquele que aceitar Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Quero convidar você a fazer isso essa noite. Se você está aqui essa noite como um Belsazar, rodeado na sua vida de pessoas que não te ajudam, pessoas que na hora do problema não têm uma solução para trazer para você, essa noite Deus te trouxe a esse lugar para dizer que existe um que te conhece, que diz a verdade, que pode perdoar os teus pecados e te levar para o céu. Eu comecei essa mensagem citando o início de um poema, e eu quero terminar citando o final. A última estrofe do poema José diz: sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar,
sem cavalo preto que fuja a galope. Você marcha, José. José, para onde? Todo ser humano está marchando para algum lugar. Todo ser humano está andando em alguma direção. Todo ser humano está caminhando para algum destino. A pergunta é: para qual destino? Você marcha hoje para uma vida sem Deus? Para uma morte sem Deus e sem salvação? É assim que você está marchando agora? Ou você quer sair daqui essa noite marchando para um encontro eterno com Deus, de vida eterna com Ele, onde a alegria nunca mais acabará? Hoje a irmã Samara mandou um vídeo para mim, e nesse vídeo uma mulher de 43 anos, ela diz que quando ela era jovem, ela se afastou dos caminhos de Deus. Ela era tocadora, instrumentista, cuidado. Ela era instrumentista na casa de Deus. E ela se afastou, ela se desviou. E o entrevistador perguntou: mas por que você se afastou? E ela disse: quando você está nos caminhos de Deus e você vai para uma balada pela primeira vez, você pensa: nossa, como isso é maravilhoso. Mas quando você está lá fora, e você olha para a igreja, e você lembra o que você viveu aqui, você pensa: maravilhoso mesmo é estar nos caminhos do Senhor. Maravilhoso mesmo é estar na casa de Deus. Então, se você está na casa de Deus hoje, não se deixa influenciar pelos banquetes de Belsazar. Não se deixa influenciar pelo vinho que ele oferece, pelas festas que ele organiza. Permanece nos caminhos de Deus. Na verdade, decida esta noite que se você está fraco, você vai se fortalecer ainda mais. Você vai meditar na palavra ainda mais. Você vai orar ainda mais para estar ainda mais firme nos caminhos de Deus. E se você não está na casa de Deus, se você não está convivendo com esta família, servindo a este Senhor, o convite é: venha ou volte, antes que seja tarde demais. Quero convidar o grupo de louvor aqui à frente, para nós entoarmos um cântico de oportunidade. Existe um hino muito conhecido que diz: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje, Cristo te quer libertar. Quem quer ser liberto pelo Senhor hoje? Quem precisa ser liberto pelo Senhor hoje? Quem não vai deixar para amanhã o que Deus planejou para você hoje? A oportunidade que eu e você temos é a oportunidade desta noite. Quem sabe se a morte estava destinada sobre nós, mas um arrependimento vai fazer a misericórdia se acender mais uma vez. Quem sabe o arrependimento do pecado vai fazer Deus dizer: eu havia dado fim, eu havia dado cabo, mas já que se entregou, eu vou dar mais uma chance de viver na terra e viver para mim a partir de agora. Eu não quero fazer medo a você. Eu quero apenas te incentivar a fazer o que Deus quer que você faça. Enquanto nós estamos entoando ao Senhor com um cântico, talvez haja alguém aqui essa noite que já estava nos caminhos do Senhor, mas estava desejando as coisas do mundo, estava paquerando com o pecado, estava brincando com a morte, e hoje você decidiu se firmar mais nos caminhos de Deus.
Hoje você decidiu se arrepender deste pecado que você tem praticado e reconsagrar o teu viver ao Senhor. Se alguém tomando essa decisão, eu quero convidar você a sair do seu lugar e renovar os seus votos com Cristo. Ou talvez haja alguém aqui essa noite que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, mas quer fazer isso pela primeira vez. Ele morreu no teu lugar e Ele te convida a participar do seu banquete. Quebrante o seu coração, receba o Jesus na noite de hoje. Enquanto estamos adorando, se tem alguém tomando uma decisão, se quiser vir até o altar, publicando esse novo marco, não tenha vergonha. Ele não se envergonhou de morrer por você.